Boa tarde. Um homem de 82 anos morreu hoje na sequência de uma queda do terceiro andar do Hospital dos Marmeleiros, na Freguesia do Monte. O alerta foi dado por volta das 7 da manhã, altura em que o idoso foi encontrado já sem vida. Encontrava-se numa situação de chamada alta problemática, ou seja, apesar de já ter alta clínica e estar curado, permanecia internado no hospital há algum tempo por falta de resposta social. Segundo as informações recolhidas, estaria a aguardar por uma vaga num lar, nomeadamente na unidade Atalaia Living Care. O objetivo seria juntar-se à esposa que já se encontra internada na instituição, mas a transferência tardou em acontecer. Entretanto, o César Ramos já reagiu ao sucedido, anunciando a abertura imediata de um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias do incidente. O Serviço de Saúde Regional lamenta profundamente o falecimento e garante estar a colaborar totalmente com as autoridades policiais, tendo já acionado o apoio psicológico para a família, sem revelar detalhes clínicos por motivos de proteção de dados. O César Ramos assegura, contudo, que o utente beneficiava de um acompanhamento multidisciplinar permanente e que foram cumpridos os protocolos de segurança da instituição. O helicóptero da Proteção Civil está a assumir um papel cada vez mais preponderante no resgate de cidadãos. Os dados mais recentes revelam que, em apenas 3 anos, quase 60 pessoas foram salvas nas Serras da Madeira, num ano em que as missões de salvamento dispararam. Sandra Rodrigues. É uma estatística que confirma a importância do meio aéreo muito além do combate aos incêndios. Nos últimos 3 anos, desde que a valência de busca e salvamento foi oficialmente integrada nas competências da Brigada Helitransportada, foram resgatadas 57 pessoas nas serras elevadas da Madeira. O ano de 2025 marcou, aliás, um crescimento significativo na atividade operacional de socorro. O helicóptero Multimission foi ativado para 26 missões de busca e salvamento, um número que representa quase o dobro das 14 missões registadas no ano anterior, em 2024. Destas ativações, no último ano resultou um resgate com sucesso de 20 cidadãos. No entanto, importa notar que as condições meteorológicas adversas e a difícil orografia do terreno impediram o sucesso de 7 missões, inviabilizando o resgate de 10 pessoas. Geograficamente, os concelhos do norte e oeste da ilha foram os que exigiram maior esforço. Santana, Machico e Calheta lideram a lista de ocorrências com 5 missões de resgate em cada um destes municípios, um dado que acompanha a prevalência de acidentes em levadas e percursos pedestres nestas zonas. Seguem-se a Ponta do Sol, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Porto Muniz, cada um com 2 ocorrências. O Funchal registrou apenas uma situação. Mas se o socorro a pessoas ganhou destaque, o combate aos fogos não foi esquecido. Durante o ano passado, a aeronave foi empenhada em 83 missões de combate a incêndios, tendo em conta que a região registrou um total de 278 fogos em meio rural e florestal. Isto significa que o meio aéreo participou em 30% das ocorrências. Outro dado curioso do balanço de 2025 prende-se com a gestão das horas de voo. Apesar da intensa atividade operacional, a maior fatia do tempo no ar não foi gasta em emergências reais, mas sim na preparação. Mais de 60% das horas de voo, o equivalente a mais de 76 horas, foram dedicadas à formação e treino dos operacionais. No total, somando formação, combate a incêndios e resgates, o helicóptero da Proteção Civil completou cerca de 126 horas de voo no ano passado. Recorde-se que este meio aéreo opera na região desde junho de 2018, inicialmente apenas para fogos florestais, tendo evoluído para esta capacidade mista de socorro e combate que hoje serve à população.
Miguel Albuquerque já enviou uma carta ao embaixador dos Estados Unidos da América em Lisboa para pressionar a libertação dos madeirenses detidos na Venezuela. O presidente do governo regional entende que a chave para resolver o conflito está em Washington e não apenas na capital portuguesa, mesmo tendo ativado todos os canais diplomáticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros até ao embaixador português em Caracas. Mas insiste que é preciso ir mais longe. Se ninguém se mexer, não acontece nada, porque nós só conseguimos as coisas com a ação. E a ação neste momento passa por uma diligência junto ao Sr. Ministro. Tive a ocasião também de falar ainda agora com o diretor, com o secretário de Estado das Comunidades, cujas diligências também já estão a ser feitas pelo Sr. Embaixador de Portugal da Venezuela. Mas o que é importante é que estas coisas só se resolvem não em casa a ver televisão, nem a falar nas televisões. É preciso a ação, e a ação passa, do meu ponto de vista, por uma diligência junto ao Sr. Ministro e, simultaneamente também, junto à potência dominante e que, no fundo, está a tutelar a transição, que é os Estados Unidos da América. E daí a importância da carta que eu mandei para o Sr. Embaixador dos Estados Unidos. O Governo Regional que está a fazer pressão para a libertação imediata de Fernando Venâncio e Juan Francisco dos Ramos, dois presos políticos lusodescendentes com raízes na Madeira que continuam detidos na Venezuela. Numa altura em que pelo menos 40 pessoas já foram libertadas no país sul-americano depois da captura de Nicolás Maduro, há esperança de que mais presos políticos conheçam a liberdade nos próximos dias. A filha de Juan Francisco dos Ramos, um dos dois prisioneiros madeirenses, reuniu-se ontem com o diretor regional das comunidades e assegura que o pai está vivo. Está vivo, está contente, ele ainda não acredita. Eles só souberam na prisão que o Maduro já não estava, que tinha sido capturado pelos Estados Unidos na sexta-feira. Mas já se está a escolher que roupa vai utilizar quando sai, o que vai fazer quando saia. Ele vem para cá, fica lá, o que é que pretendem? Ainda temos que falar com ele. Ele não sabe o que vai fazer depois, passou 6 anos. O mundo é muito diferente de 6 anos para cá, o Covid, tudo. Ou seja, sim, ele ainda não sabe o que vai fazer, mas nós esperamos que ele volte para cá, pelo menos para estar em segurança por um tempo e ter o tratamento que pensamos que ele vai precisar. A confirmação traz algum alívio, mas não apaga o pesadelo dos últimos tempos. À saída deste encontro, que decorreu no Palácio do Governo, a jovem descreveu o sentimento de alívio. A reunião correu muito bem, finalmente conseguimos as respostas do governo madeirense que tanto queríamos, que tanto esperávamos. Nós estamos em branco, não tínhamos nenhuma resposta do governo português desde há mais de 2 anos. Portanto, ter finalmente a resposta, saber quais são as ações concretas que vão levar para que estes nomes não sejam esquecidos e que sejam os primeiros, os próximos em ser libertados, dá um alívio imenso, porque nós tínhamos passado por noites de muita angústia. Sobre mais pormenores, Maria Alejandra opta pela prudência para não comprometer a segurança do processo. Eu prefiro não dizer agora em meios, porque obviamente tudo isto é conversações diplomáticas, conversações que estou muito grata que vão acontecer, mas que precisam do silêncio, precisam de que aconteçam fora do olho público. Mas sim, o secretário Sancho Gomes está comprometido, o governo regional está comprometido, isto foi o que foi dito, vamos ver o que dizem as ações. Mas nós, neste momento, estamos positivas, estamos cheias de esperança. Juan Francisco dos Ramos, que deverá ser libertado muito em breve, à semelhança de outros tantos presos políticos. António José Seguro atinge hoje o seu melhor resultado na sondagem diária da Pitagórica para a TSF e JN e também TVI e CNN. Gouveia e Melo e Marcos Mendes surgem novamente em queda. Judite Menezes de Sousa. António José Seguro reforça a vantagem ainda dentro do empate técnico desta sondagem e tem 22,9% de intenções de voto. É uma subida de 1,5 ponto em relação a ontem e, pela primeira vez, Seguro é também aquele com melhor dinâmica de vitória, ou seja, quem os inquiridos indicam como provável vencedor a 18 de janeiro, um lugar ocupado por Marcos Mendes durante a semana passada. Seguro alcança ainda o melhor resultado desta sondagem junto dos eleitores do PS, 60%,
24% e lidera o voto masculino, feminino e dos mais velhos. Em segundo lugar, quase 2 pontos abaixo, com os mesmos 21,1% de ontem, está João Coutinho de Figueiredo, que marcou mediaticamente o início desta semana, mas ainda sem reflexo no trabalho de campo desta sondagem que terminou ontem. Nesta sondagem, Coutinho está à frente, junto dos eleitores mais jovens e das classes mais altas, enquanto Ventura vence nas mais baixas. André Ventura também surge estabilizado nos 19,7%, mas beneficia do deslize de Gouveia Melo, que perde para os 16,3% e está em risco de ficar fora do empate técnico. Novamente a perder, Luís Marques Mendes, com 14%, recolhe o seu pior resultado desta sondagem diária e coloca em risco a possibilidade de passar à segunda volta. O eleitorado da AD surge dividido nesta sondagem, cerca de 28% apostam em Marques Mendes, 20% em Coutinho de Figueiredo, 17% em Gouveia Melo e 11% em Seguro. No final da tabela está Catarina Martins com 2,4% e depois um empate entre António Filipe, Jorge Pinto e Manuel João Vieira, todos com 1,1% de intenções de voto. A 8ª sondagem diária da TSF tem a seguinte ficha técnica. De 8 a 10 de janeiro foi recolhida diariamente pela Pitagórica para TSF, JN, TVI e CNN de Portugal uma subamostra de um mínimo de 202 entrevistas representativa do universo eleitoral português, tendo por base os critérios de género, idade e região. O resultado do apuramento dos 3 últimos dias de trabalho de campo implica uma amostra de 608 indivíduos que, para um grau de confiança de 95,5%, corresponde a uma margem de erro máxima de cerca de 4,06%. O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com as presidenciais. A taxa de resposta foi de 49,63% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A tracking pool das presidenciais revela que António José Seguro é cada vez mais primeiro e com maior probabilidade de passar à segunda volta, provavelmente para medir forças com André Ventura. Sobre a campanha, Miguel Albuquerque criticou a estratégia de alguns candidatos e pede clareza política. Um pouco medíocre, ou demasiado medíocre, porque a primeira fase da campanha foi os candidatos a Presidente da República no nosso sistema apresentarem programas de governo. O Presidente da República não governa e, nesse sentido, eu neste momento o que posso dizer é que hoje vou fazer uma campanha pelo candidato que eu apoio esse candidato que é aquele, do meu ponto de vista, que melhor salvaguarda os interesses da região autónoma, que precisa de estabilidade e precisa ter alguém que compreenda o que é a realidade das autonomias, mas tenho que dizer, à semelhança do que a maioria das pessoas com quem tenho falado, que esta campanha não tem sido muito entusiasmante. E acha que Marques Mendes pode ter ganho alguma novo fogo que já aparecia fora da corrida com esta opção de Coutinho? O que eu espero é que o Dr. Marques Mendes faça, de uma vez por todas, ser mais assertivo. Por exemplo, nós esperamos que o Dr. Marques Mendes se pronuncie agora sobre esta vergonha do subsídio de mobilidade, porque esta história de estar a bem com Deus e com o diabo não resolve nada. Um político tem que ser afirmativo e tem que ser claro naquilo que são os seus princípios. E, evidentemente, quando se tenta ganhar dos dois lados, perde-se dos dois lados. O líder do PSD Madeira, que apoia Luís Marques Mendes nesta corrida presidencial, mas há quem defenda, sobretudo eleitores da região, que deveria haver um boicote nas eleições de domingo como forma de protesto ao novo modelo de subsídio social de mobilidade. Não tem nenhum sentido. Esta é uma questão que tem que ser resolvida e vai-se resolver a questão, não é pondo em causa a democracia. Nós vivemos num regime democrático. E acho importante que as pessoas que andam agora num desvario atrás de loucuras e atrás de grandes excitações, sobretudo nas redes sociais, percebam que o regime democrático é um regime muito frágil. E os exemplos do que aconteceu nos anos 30 na República de Weimar é um bom exemplo do que pode acontecer às democracias na Europa. Ou seja, isto não é nenhuma brincadeira e nós temos que ter o bom senso de olhar para a democracia como um regime frágil, que exige bom senso, ponderação, moderação e diálogo. Não há através de atitudes extremistas que ficam muito bem nas redes sociais, mas não resolvem nada e põem em causa aquilo que são as instituições fundamentais da nossa vivência. Campanha para as presidenciais que caminha para o fim. E a notícia do dia, no estado do tempo, é o regresso da neve.
Embora em pequena quantidade, os picos mais altos da Madeira, nomeadamente o Pico do Arieiro e Pico Ruivo, amanheceram com um manto branco. A temperatura nas zonas montanhosas caiu para valores negativos durante a madrugada, atingindo os 0,3 graus negativos, perto das 6h30 da manhã. A precipitação que caiu nessas horas transformou-se em neve. Para o resto do dia mantém-se o cenário de inverno, céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na costa norte e nas serras, que podem vir a ser acompanhados de trovoada. O vento sopra forte de noroeste, com rajadas até 75 km/h nas zonas altas e nos extremos da ilha. O estado do mar exige cuidados redobrados esta terça-feira em grande parte do arquipélago. O IPMA emitiu um aviso amarelo para a agitação marítima que se mantém em vigor até às 9 da noite de hoje. As previsões apontam para ondas que podem atingir entre 4 a 5 metros de altura em toda a costa norte da Madeira e também na ilha do Porto Santo. Atenção também à costa sul, onde a zona oeste está igualmente sob aviso amarelo, com a ondulação a poder chegar aos 4,5 metros. Recomenda-se, por isso, cautela nas atividades junto à orla costeira durante o dia de hoje.